Então, vamos aos nossos estudos, né? Vamos tratar assim da salvação. E uma parte interessante da gente começar a situar essa doutrina da salvação é muito importante nós entendermos como que procede, por que Jesus Cristo foi o Cordeiro Perfeito, como que isso se deu, vamos entender assim, né? Talvez a gente falar assim pela total obediência ao Pai, pelo seu sofrimento, né? Morte, ressurreição. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele conquistou-nos a salvação do pecado e de todas as suas consequências. Mas essa obra salvífica de Cristo não tem nenhum valor para nós até que ela tenha sido aplicada ao nosso coração e à nossa vida pelo Espírito Santo. Então, a gente falar que vai estudar a aplicação da obra da redenção ao povo de Deus, esse estudo é chamado de soteriologia. O termo é derivado de duas palavras gregas, soteria e logos, que significa a doutrina da salvação. Então, a soteriologia não foi sempre bem entendida da mesma forma. Ela tem, sim, suas nuances. Alguns teólogos definem ela como o plano da salvação e inclui predestinação, aliança e da graça de Deus. E tem algumas formas de interpretar. Alguns excluem a pessoa de Cristo, é uma obra somente de Deus, mas não é o que nós acreditamos. Então, nós acreditamos que a soteriologia inclui a obra de Cristo e é a aplicação da salvação pelo Espírito. Então, nesses estudos, nós temos que entender que a doutrina da salvação, como é mais conhecida, né? A doutrina da salvação, como ela é mais chamada, deve ser entendida incluindo o estudo da aplicação, né, das bênçãos da salvação ao povo de Deus e a restauração a favor de Deus, a vida e a comunhão com Ele em Cristo. Então, através de Cristo, nós temos comunhão com Deus. Então, fica subentendido que essa aplicação ela é obra exclusiva de Deus, através do Espírito Santo, né? Desculpa, ainda que tenha que ser assim apropriada pela fé humana. E lembra o que Paulo escreveu em Efésios, capítulo 2, verso 8 e 9. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, e não de obras, para que ninguém se glorie. Então é obra exclusiva de Deus. Isso é magnífico. Então, o ponto de vista teológico que a gente vai representar nesses estudos é do cristianismo evangélico a partir de uma perspectiva reformada, tá? É uma perspectiva calvinista. A soteriologia reformada tem muito em comum com outras soteriologias, evangélicas, é claro, mas possui certas ênfases bem distintas. Entre essas estão as seguintes. Olha só, o fator, vamos enumerar, né? Número 1, o fator decisivo para a determinação de quem será salvo do pecado não é uma decisão de nós, seres humanos, né? Mas a graça soberana de Deus. Ainda que uma decisão humana tenha um papel significativo nesse processo. O número 2, a aplicação da salvação ao povo de Deus tem suas raízes no decreto eterno de Deus, segundo o qual ele escolheu o seu povo para a vida eterna.
não com base em qualquer mérito que esse povo venha ter, mas somente pelo próprio prazer de Deus. E 3, embora todos que escutam a mensagem do Evangelho sejam convidados a aceitar a Cristo e a sua salvação, e são honestamente conclamados a tal aceitação, a graça salvadora de Deus, no sentido mais estrito da palavra, não é universal, mas particular, sendo concedida somente aos eleitos de Deus, aqueles que foram escolhidos por Deus em Cristo para a salvação, aqueles que Deus os conheceu antes da fundação do mundo, para a gente deixar bem claro. 4, a graça salvadora de Deus é assim eficaz e impossível de ser perdida. Maravilha, glória a Deus, né? Isso não quer dizer que os que deixados por si mesmos, os crentes, não possam desviar-se de Deus. Mas, pelo contrário, significa que a vontade de Deus não permite que os seus escolhidos percam a salvação. A segurança espiritual dos crentes, portanto, depende, principalmente, não que eles se segurem em Deus, mas de que Deus os segura. Lembra quando Jesus disse que da mão do Pai ninguém pode arrebatar? A gente tem que levar em conta a palavra de Deus, em tudo, né? E 5º e último, embora a aplicação da salvação do plano de Deus envolva os aspectos mais distintos da regeneração, no seu sentido mais restrito, nós vamos explicar essa ordem de salvação, a vontade humana nas obras, ainda assim é a aplicação, é a principal obra do Espírito Santo. Essas ênfases distintas formam a soteriologia reformada. Embora realce a soberania da graça de Deus na aplicação da salvação, a teologia reformada não nega a responsabilidade humana no processo da salvação. Por isso que cremos que o salvo persevera, a perseveração dos santos, né? Então, é interessante a gente entender o homem como uma pessoa criada, o ser humano, ao mesmo tempo, é uma criatura totalmente dependente de Deus, um Deus soberano. É uma pessoa que toma decisões responsáveis. Essa combinação de total dependência e liberdade de decisão constitui o mistério central do homem. Com essa visão, ou como essa visão afeta o nosso entendimento no processo da salvação. Como é que isso acontece? Embora Deus tenha de regenerar os seres humanos e dar-lhes uma nova vida espiritual, os crentes que têm uma responsabilidade no processo de sua salvação, no exercício de sua fé e na sua santificação, em sua perseverança. Desde que os homens ou seres humanos estão por natureza mortos em seus delitos e pecados, né? Deus tem de vivificá-los. Isso é a regeneração. Num sentido restrito, isso tem que ser obra exclusiva de Deus. Eu não posso participar da regeneração. Mas nos aspectos do processo da salvação, que são distintos da regeneração, tanto Deus quanto os crentes estão envolvidos. Podemos assim dizer que a salvação, nesse sentido, como sendo tanto obra de Deus quanto tarefa nossa. Algumas vezes esses aspectos seguidos, arrependimento, fé, santificação, perseverança e outros, são descritos como obras de Deus nas quais nós, os crentes, cooperamos. O problema com essa colocação é que ela parece implicar que cada um de nós
cada um, Deus e nós, faz uma parte da obra. Seria melhor dizer que nesse aspecto, a nossa salvação, vamos ficar distinto da regeneração, Deus trabalha e nós também trabalhamos, certo? Nossa santificação, por exemplo, é ao mesmo tempo uma obra 100% de Deus e uma obra 100% do nosso trabalho. Mas como que eu participo disso então? Como é que eu posso apoiar nisso aí? Por exemplo, Paulo nos oferece um apoio, essa clássica, assim, misteriosa cooperação do nosso trabalho e de Deus, né? Em Filipenses, capítulo 2, versos 12 e 13, parafraseado, diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar, segundo a sua boa vontade. Então, alguém pode dizer, mas pastor, isso tem um paradoxo. Sim, podemos dizer que aqui estamos lidando com algo bem paradoxo mesmo. Isso é uma combinação de dois pensamentos que parecem contradizer-se ao mesmo tempo. Não nos parece possível harmonizar em nossa mente esses dois aspectos dessa verdade bíblica, de que um lado somente Deus deve nos santificar, mas que de outro lado nós precisamos operar a nossa santificação pelo aperfeiçoamento da nossa santidade. Nem parece possível harmonizar esses dois pensamentos, aparentemente, quero deixar bem clara essa palavra, contraditórios. Que Deus é totalmente soberano sobre a nossa vida, dirigindo-nos segundo a sua vontade, mas é requerido que tomemos a nossa própria decisão, sendo totalmente responsabilizados por essa decisão que tomamos. Precisamos crer, contudo, que os dois lados desse conjunto de pensamentos, aparentemente contraditórios, são verdadeiros, pois a Bíblia ensina ambos. Por exemplo, a Bíblia ensina claramente a soberania de Deus. Em Provérbios 21, como ribeiros de água, assim é o coração do rei nas mãos do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Olha só, Efésios 1:11. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. E ainda, amados, Romanos 9:21. Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para o mesmo barro? Essa referência aqui é feita aos seres humanos, né? Fazer um vaso para honra e outro para desonra? Então, a Bíblia também ensina claramente a responsabilidade humana. Se nós lermos em João 3:36, por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, né? Mas sobre ele permanece o quê? A ira de Deus. É interessante, Mateus 16:27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Apocalipse 22:12. Eis que venho sem demora,
E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Em pelo menos duas passagens, esses dois aspectos